Sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio. E coisa boa, chegamos lá. Eu sou o Diego. Eu sou Patrícia Gonçalves. E nós somos o Sendo Você Pode. E hoje, Patrícia, a gente está trazendo uma super convidada que a gente quis muito trazer, especialmente nesse dia, né, Patrícia? Sim, hoje é o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E a gente está trazendo uma convidada que o Diego, desde lá de trás, estava de olho. Penei. Mandei mensagem pra ela e ela me respondeu, foi muito querida, foi um tempinho depois, mas ela me respondeu super gentil e a gente tá aqui pra fazer algo incrível pra ela. E eu sei que tem muita gente já querendo saber, porque nas redes sociais a gente já fez um burburinho aí, né, sim, Patrícia? eu já postei nos meus stories, a gente já fala, e quem tá vendo, quem que a gente vai entrevistar hoje? É a nossa Severina Tenório! Severina Sincera! E aí, Severina? Conta pra gente como é que tá no seu primeiro podcast, que é o primeiro podcast, né? Primeiro, quero agradecer bastante a generosidade de vocês, porque realmente foi assim um tempinho longo, né, até a gente chegar a esse encontro, porque eu tive alguma dificuldade de encontrar vocês e vocês a mim, mesmo nas redes sociais, que hoje em dia é tudo muito fluido, mas ainda a tecnologia nos deixa em algumas situações. Então, para mim, é um prazer imenso estar aqui junto com vocês, porque o que mais me chamou a atenção para querer, sim, ser esse o meu primeiro programa ao vivo, né? Já saiu muita coisa sobre a Severina Tenório, a Severina Sincera, a Severina do Ilhados, mas tudo matéria que as pessoas sabem de histórias. Não nunca nada que eu contei, que eu dei minha versão de tudo. Então, vocês estão sendo o primeiro lugar que eu vim fazer isso. Eu vim com muito carinho por ser vocês. O nome Sendo Você Pode. Então, eu acho que quando a gente pode, e pode com consciência... Ah, que linda! Então, tudo pode. Isso, exatamente, né? E assim, a Severina tem uma história de vida tão legal, né? Assim, eu tenho alguns tópicos aqui que a gente vai falar um pouquinho mais, né? Severina, ela é paraibana, né? Pra começar, né? De Campina Grande, né? Tem 55 anos. Começou a trabalhar desde os 7 anos de idade, né, Severina? Então, assim, a história dela não se resume só a Ilhados com a Sogra, né? Não é só o recorte do Ilhados com a Sogra, né? Que é esse reality que ficou tão famoso aí da Netflix, que milhões de pessoas ao redor do mundo inteiro, bilhões, né, de pessoas viram. Mas a gente quer trazer aqui também um outro lado da Severina, que é para vocês também conhecerem essa mulher aí que causa polêmica, mas por dentro tem um coração doce, né, Severina? Bondade de vocês. A doçura fica a critério da bondade do coração de quem me ouve falar. Exatamente. Não, eu posso dizer, Severina, eu tava olhando você e eu vi assim, gente, ela tem uma energia tão legal, tão natural, tão infantil e pura. Tem pureza, sabe assim, pureza de criança. Então, assim, muito legal entrevistar muito você. Legal, né? E você vai fazer a primeira pergunta, Diego? Eu vou fazer, Patrícia. Vai lá, sabia. Posso, eu tô aqui, ó, que nem criança, quero, eu quero, vai lá, eu Diego, quero. Vai. Ai, mas a gente vai começar devagarinho, né? Porque assim, se a gente já começar com tudo, não, a gente vai deixando... Eu já tinha um monte de perguntas. Ai, vamos fazer. Eu quero primeiro saber, Severina, conta pra gente, assim, conta um pouquinho da tua história, como é que foi, de onde você veio, né? Onde você nasceu, como é que foi a tua infância? Conta um pouquinho pro pessoal de casa, que eles querem conhecer um pouco da infância da Severina, lá na Paraíba. A Severina Tenório é natural de Campina Grande, da Paraíba. Ela é a quinta filha, sou a quinta filha de 8 irmãos. Minha mãe criou 5 e 3 faleceram por conta daquela época. A dificuldade era imensa, interior, né, do Brasil. Era uma precariedade enorme. Você conseguir levar uma gestação até o final, sim, principalmente criar a criança, quando você não tinha condições de rede de esgoto, higiene, essas condições de saneamento básico, né, no interior da Paraíba. E aí ela ainda conseguiu criar 5 filhos. Então eu sou a 4ª dos 5 vivos, né? E aí meu pai morreu, eu era muito pequeno, eu tinha só 7 anos, e a minha mãe ficou com esses 5 filhos, eu sendo a 4ª, né? A minha irmã mais nova ainda tinha 5 anos. Eu tinha 7 quando ele faleceu e a minha irmãzinha tinha 5. E aí a minha mãe se viu sozinha com esse monte de filho e também analfabeta. E meu pai já tinha uma outra família, de um outro relacionamento. Meu pai era 30 anos mais velho que a minha mãe. E aí ela se viu desse jeito. E aí as pessoas, né, ao redor, algumas pessoas de uma classe social melhor, falaram assim, Maria, que é o nome da minha mãe, Maria, deixa eu ficar com alguma dessas suas filhas, as maiorzinhas. Então ficamos eu e as outras 2 mais velhas, que o outro era menino. Então, né, as pessoas geralmente
Antigamente na nossa tinha época isso. tinha isso, né? Menino não faz serviço doméstico, o que é um erro, né, tá, gente? Porque meninos fazem serviço doméstico. E meninos, quanto mais prendados no serviço doméstico, melhor, porque eles vão entender o lugar da mulher, de que serviço doméstico é sim um trabalho. Ah, mas você não trabalha só dona de casa? Não, você trabalha e trabalha duro, porque o serviço doméstico não tem fim. Bom, mas enfim, meu irmão não foi trabalhar, né, em casa de família, mas a minha mãe encontrou uma padaria para ele trabalhar e também era um serviço bastante pesado, onde nós não tínhamos férias, nós não tínhamos direito a salário, nós não tínhamos direito a descanso semanal, nós trabalhávamos de domingo a domingo, tanto nós, as meninas, em casa de família, quanto esse meu irmão na padaria. Só a pequenininha de 5 que ainda não tinha condições de trabalhar. Então, essa ficou até os 7, 8 livre Como é do que era trabalho. anterior, né? Exatamente. A vida era bem pesada. Mas mesmo assim, desde os 7 eu continuei trabalhando e estudando, concluí o ensino médio, cursei magistério, que na minha época chamava curso normal, eu sou uma normalista, sou a musa do Nelson Gonçalves. Você também fez curso normal? Eu fiz curso normal Eu não também, fiz Severina. normal. Isso, que na minha época Você foi chamava- normal. Não, o meu era normal. contabilidade, eu não queria era fazer normal. Eu contabilidade. tinha Era. pavor de professora. Eram os 2 cursos mais não, eram 3, né? Eram os 3 cursos assim O científico normal É, e contabilidade. contabilidade. Aí os filhos mais abastados faziam secretariado, que secretariado já era uma coisa mais chique. Então eu fiz E normal eu nem porque tinha isso. eu fiz normal porque era um curso né, que melhor se adequava ao E meu podia fazer concurso público também ao meu depois, né? E eu fiz Isso. concurso público. Quando eu terminei o curso de magistério, eu fiz concurso público. Aí eu fui trabalhar pela prefeitura do meu município, eu era professora concursada. Só que na época tinha um prefeito, entrou um prefeito depois que eu já estava, né, sendo professora efetiva, chegou um prefeito onde ele teve assim umas ideias meio controversas do que eu considero um bom gestor da administração pública. Então, naquela época tinha um programa chamado Mobral e eu era uma das Sim. professoras desse programa. E foi uma verba muito grande do Fundeb para ser implementado nesse programa. E o prefeito, ele estava usando de alguns subterfúgios para que essa verba ela viesse menos E para outros lugares. em menos aplicação para a efetiva função e mais para outros setores. Então, eu aí discuti pessoalmente com ele, né, jovem idealista. Aí eu falei, não, eu não vou ficar aqui porque não dá para mim. Aí disseram assim, não, Severina, faça assim, peça a licença sem vencimento, porque você é uma pessoa, uma funcionária concursada. O mandato dele é eletivo, é de apenas 4 anos, depois ele sai. Eu falei, não. Eu sou capaz e eu vou sim procurar um lugar onde eu me encaixe profissional e pessoalmente. Nessa época também eu já estava separada, Maiara era bebê, só tinha 2 aninhos, fiz um casamento desastroso e aí eu migrei para o Sudeste, achei que ia ser mais fácil para mim, né? Mas quando eu cheguei no Sudeste me enganei, não consegui me restabelecer na minha área de atuação por conta do meu sotaque, porque foi isso que eu ouvi, que o meu sotaque ia dificultar Os alunos né? aprenderem. Exatamente, a aprendizagem do ensino infantil, porque os pais iam achar que eu ia estar ensinando um sotaque que era alheio às crianças do Sudeste. Então, isso para mim foi um baque. Aí eu migrei para ser profissional liberal, eu fui quituteira, né? Aprendi a fazer salgado na marra, fui vender, arrumei um companheiro e a gente fazia isso junto. E depois esse relacionamento com esse companheiro não deu muito certo. Tive com ele 2 filhos, né? Inclusive a minha mais nova, que tem 20 anos, e o meu que morreu por uma deformação genética, né? Ele foi gerado com uma anomalia genética e ele não sobreviveu. Nasceu vivo, mas não sobreviveu. E aí, depois de algum tempo, a gente viu que não tinha mais como ficar nessa relação. Aí foi tempo que a Maiara já estava com 22 anos, veio aqui para o Rio de Janeiro cursar o FRJ, e aí, no ano seguinte, eu vim e ficamos aqui. Isso foi em 2014 que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro. Aí, estou aqui até agora, e, né, há um tempo atrás, como vocês estão sabendo, veio esse convite para eu participar dessa grande saga, que me fez ficar famosa. Como é que foi esse convite, hein? Fala pra gente. Olha, eu sei a minha versão. Eu já ouvi outros participantes darem outras versões, mas a minha versão e a versão real, a que eu sei, que chegou até mim, é essa. Eu sou uma pessoa muito sincera, tenho, né, esse defeito ou qualidade, não sei como pode chamar. E aí, esse menino, que é casado com a minha filha, o Thiago, eu não o conhecia. Eu sei. A história é essa, né? Ele foi e falou que estava namorando com ela, num relacionamento curto, e aí ela veio me visitar. Aí falou, mãe, eu tô conhecendo uma pessoa, tudo bem. Quando ela voltou para São Paulo, aí, alguns dias depois ela falou, mãe, eu acho que eu vou casar.
Aí eu também fiquei brava com ela. Falei, como você vai casar? Eu não conheço essa pessoa, vem cá, traga pra cá. E assim ficou. Só que ele foi nas redes sociais dele, né, naquele Facebook que muda o status. Aí ele colocou, Tiago César mudou o status de Relacionamento solteiro, sério, dele para relacionamento sério. Não, ele colocou casado, ele não colocou relacionamento sério. Já foi Ele colocou, direto sério. ele colocou a palavra casado, Eita, como era Thiago. tenório. Isso sem sequer a gente ter trocado um oi, sem nunca ele ter dito, Severina, eu sou o Tiago César e amo sua filha e quero ficar com ela. Eu não sabia. Quer dizer, eu tive as piores impressões desse menino. Porque eu digo, gente, alguém que disse que ama minha filha sequer se ocupa ou tem a hombridade, se eu posso falar assim, de querer vir me conhecer, como assim? Então, essa pessoa não é uma pessoa em que eu possa confiar, principalmente a minha filha. Porque hoje em dia a gente vê tanto caso de feminicídio. Hoje em dia não, sempre houve, né? Mas hoje em dia, como a mídia está mais em cima, a gente fica sabendo mais de casos de feminicídio, né? Tem muitos casos de homens que levam a mulher para outro lugar, para outro estado, outro país, e acontece delas desaparecerem por lá, e eu fiquei naquela. Eu vou confiar nele ou não vou? Esse amor da minha filha vai fazer bem para ela ou não vai? E quando eu vi aquilo, Tiago César casou com o marido, eu fiquei uma fera. Eu respondi na própria mensagem dele, na publicação dele. Você foi lá, não quis nem Fui saber, lá e falei comentou. assim, e dei minha verdade. Falei assim, Eita. como pode alguém se dizer alguém se considerar com tanta integridade e não ter a hombridade de querer reconhecer a mãe ou a família da esposa? Eu não posso falar nada. Isso não existe. Não posso falar nada. Deixa o que aconteceu. Quando eu arranjei meu marido, a gente morou, a gente casou também igual isso daí. E aí eu não conhecia os pais dele. A gente casou sem ter ninguém. A gente casou aqui no Rio de Janeiro, sem ter ninguém da família dele. Eu não conheci nem o pai nem a mãe dele. Eu só fui conhecer tempos depois. A diferença é que eu morria de medo de ser rejeitada. Eles não Pela gostarem família. de mim. Pois é. Pela família dele. Então, sei lá, né? A minha história é um pouco diferente. Primeiro que nordestino, todo mundo que já, até inclusive que já entrevistou eles dois, falam isso. Nordestino tem esse, é uma coisa da cultura do nordestino. Quando você quer casar, ter algum relacionamento com um membro da família, no caso o filho ou a filha, você vai aos pais, porque os pais eles fazem questão de saber a quem está entregando esse filho. Não é porque assim você me deve, não é questão de dever satisfação, é uma questão cultural. Você já mora no Sudeste há quanto tempo? Eu moro há 29 anos. Mas assim, eu saí da Paraíba, mas a Paraíba não saiu de mim. Sim. Então, alguns valores, eu os mantenho. Você continua, Eu acho, assim, no meu ponto de vista, eu considero certo. Entendeu? Principalmente porque a minha relação com a Maera sempre foi uma relação maravilhosa. Tanto que quando a Maera chega, ela fala, minha mãe é a minha inspiração, a minha mãe é a melhor pessoa do mundo. Então, na minha cabeça, era inconcebível, inadmissível alguém que se aproximasse da minha filha ou das minhas filhas, que se aproxime, não querer me conhecer. Porque o que elas falam de mim, pessoas que me veem pela primeira vez que conheceram Maera há tempos anteriores, falam assim, nossa, mas a sua filha só fala de você. Então, na minha cabeça, mas qual é a razão dele não querer me conhecer? Então, pra mim, a gente deixando assim claro, né, você vê o pessoal de casa aí, né, que tá acompanhando, que no reality a gente viu muito essa coisa do não gosta de graça. Não é que não gosta, né? Tem essa história por trás, né? Exatamente. Tinha uma questão de honra, querendo ou não, também. Tinha uma questão de proteção da cultural, filha, cultural, ter certeza que o marido vai ser um bom marido pra filha. Exato. Né? As minhas preocupações eram essas. As minhas preocupações eram a principal era conhecer, saber quem é esta pessoa. Sim. Porque eu acho assim, eu acho esquisito que alguém diga que é da sua família, numa situação como essa, numa situação em que, por exemplo, se eu fosse uma mãe que tivesse tido no decorrer da nossa vida, uma relação conturbada com a minha filha, mas eu nunca tive. Sim. Então, na minha cabeça, não fazia o menor sentido que ele não quisesse me conhecer. E para algumas pessoas, porque eu acredito... eu conheço, só lhe cortando um pouquinho, falar. eu conheço algumas histórias que alguém diz, mas eu casei e Isso. não... Mas aí minha mãe não gostava do meu marido, a minha relação com a minha mãe era assim, a minha relação com meu pai sempre foi difícil, meu pai sempre me reprovou por isso, meu pai nunca me apoiou, eu sempre me apoiei minhas filhas em tudo, então na minha cabeça não fazia sentido. Eu não via sentido porque não querer me conhecer. Eu não sou... Eu não sou uma pessoa que causa temor em ninguém. Sim. Quer dizer, eu até causei um pouco no reality. Sério? Eu até causei. Pequenininha, mas o pessoal... Eu concordo que eu causei um pouco no reality, eu sou sincera. Por quê? Porque o recorte que foi feito me levou para esse lugar. Até por conta da contundência que eu cheguei. Eu sou consciente dos meus acertos e dos meus erros. Eu não fujo de nada. Eu sou igual a Cláudia Raia, não fujo dela. Deixa eu fazer uma pergunta interferindo. Mas é assim, foi muito interessante, porque eu te falei, né? Eu não sabia nada de você. Algumas pessoas tinham pontuado alguma coisa. Eu falei, então, eu vou sentar e vou assistir. E aí, quando eu começo a assistir... E aí, obviamente, aquilo que eu te falei, a gente acaba torcendo por você. Inclusive,
Porque a gente percebe que tem todo um movimento ali de colocar vocês, separar. Exclusão, né? De exclusão. Rejeição. E é uma coisa, né? Desde sempre te falei que eu sou aquela defensora dos frascos e comprimidos. Então, quando você já vê isso, já começa a dar um desconforto. Mas eu queria ver com você o seguinte: como é que foi pra você assistir o reality show depois? Como é que foi pra você, vendo tudo, sabe? A reação deles, o que eles falavam. O que você sentiu? Como é que foi isso pra você? Pra falar a verdade, eu senti um grande buraco. Assim, é uma reação que eu não consigo sequer descrever. Eu senti como se eu tivesse entrado num buraco negro. Porque, né, aquelas falas separadas dos outros participantes eram certamente, como foi visto, falas que eram ditas longe de mim. E por mais que tivesse havido alguma divergência de pensamento lá dentro, eu sempre procurava buscar o entendimento. Tanto é que naquela minha primeira fala, quando eu pontuo que eu achava isso, né, do participante do Felipe. Eu disse que eu achava, até por conta de fatos anteriores que sucedeu entre mim e ele. Sim. E eu busquei ele para ter uma conversa. E por 3 vezes ele se negou a conversar comigo. E aí o próprio Thiago falou assim: Severina, não vai mais atrás dele para procurar conversar com ele sobre isso. É porque você não sabia que a outra tinha falado pra ele. Deixa que quando ele quiser, ou se ele quiser, ele vem atrás de você. Não faça mais isso. Até o próprio Thiago, ele se sentiu incomodado, de tanto que eu fui procurar saber. Porque eu queria realmente saber. Você não sabia que... Não, assim, eu queria saber se aquele meu pensamento em relação a ele tinha algum fundamento. Pelo que a gente viveu em off, do que não foi mostrado, entendeu? A gente viveu uma história, algumas cenas que não foi mostrada, que me levou até chegar àquela conclusão, me levou até aquele pensamento. Só que assim, eles agora, não sei por que razão e também porque não mostrou, eles insistem em dizer que a Severina chamou a Silvia. Não, eu não chamei a Silvia. Eu disse o que eu disse, e tá lá, tá registrado, eu não sou de fugir ao que eu falo, o que eu falo tá falado e pronto, infelizmente ou felizmente, mas eu não chamei a Silvia, porque o que toca neles é que assim, eles estão querendo admitir que, assim, houve uma certa resistência deles em relação a mim, então eles querem me ter como a vilã. Não, mas Porque... olha só, deixa eu só dar pra eu poder falar com você. Não, dá pra gente ver ali o seguinte, que quando você comentou aquilo lá e por isso que dá pra perceber também, quando a gente vê o Felipe, percebe que uma pessoa, assim, tem aqueles valores, que preza por valores, né, tem todo um comportamento, por isso que eu acho que ele sentiu, quando a moça falou que você falou isso ou aquilo dele, ele se sentiu nesse lugar de, como assim eu não sou assim? Mas eu ia falar o seguinte, como é que é se ver? A minha pergunta pra você é, como é que é se ver num programa quando as outras pessoas entram no espaço de julgamento e exclusão de você? Porque é o seguinte, uma é sentir na pele a rejeição e a exclusão. A outra ver, né? Ver, assistir, é né? assistir Camarote, o processo. Né? É como assim, parece que a gente morreu, foi pro céu, aí o Deus passa a essa história, nossa vida ali no história telão, da sua né? vida de novo. Então, a minha pergunta pra você é, como é que se vê ali? Você sentiu a dor de novo, a rejeição de novo? Ou foi mais, ou ficou mais, ou você antes ficou era de um indignada? jeito. Sabe assim, eu falei, gente, como é que é ver como é que você foi tratada? Porque isso é uma coisa, assim, alguém fala, nossa, você é assim, você é assada. Você só conseguiu ver depois de pronto, né? Depois de pronto. Sim, a né? edição, sim. Você viu E junto agora? com o público, você viu junto com o Vi público. junto com Então, todo por isso que eu mundo. tô falando, como é que dia foi 6 pra quando você subiu. chegar pra você e se ver ali? Porque a gente tem um filtro, pelo menos todo mundo tem um senso crítico exacerbado, né? A gente se julga pra caramba. E a gente se julga, a gente entra algumas vezes no papel de a gente mesmo se vitimizar, nossa, o que fizeram comigo, ou não sei o quê. A minha pergunta é, como é que foi pra você ver ali o que você passou de novo? Como é que ficou? Você se sentiu mal? Tava de boa já tinha resolvido as questões? Como é que foi? Ver as cenas, pra mim foi normal. Que legal. Porque... Eu falei, bem, ser resolvida? Aham. É porque, assim, a vida me ensinou a ser forte. Então, eu até me retraio, mas nada que consiga me tirar do eixo, nada que diga assim, né, que me colocou nesse lugar de vitimismo, ou no lugar desse... Não, eu fiz porque ele fez. Não, eu fiz e acabou, tá feito. Foi o que eu fiz. Certo ou errado, foi o que eu fiz. Então, pra mim, foi normal. Sim. Eu não vi nada, pra dizer a verdade, eu não vi nada ali que pudesse... A minha grande questão, sabe o que foi quando eu estava olhando? Eu falei, gente, é muito interessante um estudo antropológico daquilo, porque realmente você percebe que todos os outros grupos fizeram um trabalho de isolar. Isso é claro, a gente viu ali, né?
E aí, realmente, é esse lugar, né? O que levou? Foram as pessoas que se sentiram traídas porque em algum lugar eles estavam achando que você e o Thiago estavam fazendo um movimento, sabe? Assim, nossa, eles estão jogando, sei lá, eles estão sendo falsos. E aí eles se sentiram traídos e por se sentirem traídos, eles foram para esse espaço. Então a gente não mais quer saber de vocês. Mas, sabe? Mas Eu é acho uma que coisa... teve isso, sabe? E assim, Severina, o que leva... A gente estava até comentando, eu e a Patrícia, é que assim... naquele momento lá, né, você teve aquela rejeição, aquela exclusão, o quanto que às vezes, né, Patrícia, aquilo ali já não foi um movimento das dores que você já teve na sua vida, né, Severina? O que você já teve de rejeição, talvez, com o seu ex-marido, enfim, com o que você teve, ou na sua própria casa, com a A mãe. história da mãe que né? colocou você pra fora Quantos de casa. gatilhos não foram acionados ali da sua história? Não só, eu fui rejeitado ali no grupo e tal, mas o quanto que isso já vem, né? Já traz toda aquela dor, né? De uma vida toda, ou até mesmo, enfim, por todas as questões de quando você disse que chegou aqui no Sudeste, né? Que era a fala, né? A sua fala, a sua cor. Então, tudo isso já entra no espaço da gente se sentir rejeitada. Então, acho que isso também, quando você foi pro reality e sentiu daquele jeito, talvez isso também acionou gatilhos de toda uma vida, né? Foi exatamente isso. Não foi nada mais do que aquilo que eu já passava. Só que, assim, assim, no meu entendimento, pelo que a gente viveu, que não foi mostrado, é isso que eu quero tentar explicar, não sei se eu tô me fazendo entender, é que, assim, quando eu cheguei lá, infelizmente, eles tinham outro estereótipo de mim. Eles tinham um estereótipo de quê? A Severina, ela é... Né, porque, querendo ou não, as pessoas, geralmente, elas fazem um estereótipo do outro ser humano baseado naquilo que elas sabem de teoria sobre ela. Então, a Severina é o quê? A Severina é uma diarista, nordestina, a Severina sempre teve esse lugar de invisibilidade. Então, eles achavam que eu não ia ser tão altiva quanto eu fui. O que mais, assim, irritava os participantes era a minha altivez. Eles não esperavam a minha altivez. Eles esperavam alguém mais submisso. Então, foi isso que aconteceu. Por isso que gerou toda essa... Quando eu falo ali que eu achava... Agora, talvez eu já nem possa dizer mais que é só machismo meu. Que ele não gosta de mim por isso e por isso e por isso. E sendo eu, esses estereótipos que eles criaram, não correspondem ao que eles imaginaram, então ali foi formada uma concepção de que, então ela não vai nunca aceitar o que a gente diz. Então, se ela não vai aceitar, estamos numa competição, porque ali era uma competição. Eu não julgo nesse ponto. Então, aqui é uma competição. Então, vamos fazer com que ela consiga ter a autoestima dela abalada, para com isso, ela, sei lá, porque todo mundo sabe, e eles já sabiam, que eu sou uma pessoa... Apesar de ser muito autêntica, eu sou uma pessoa pavio curto. Até pelo tamanho, né? Eu acho que é o meu tamanho que não deixa o meu pavio... Eu sou pavio curto, eu realmente sou pavio curto. Mas existem situações em que eu pondero o bom senso. Sim. Entendeu? O bom senso. Eu sabia, eu sou pavio curto, mas eu tinha consciência que ali era um jogo. Eu tinha consciência que eu tinha três objetivos definidos ali. Que as pessoas, muitas vezes, elas não tinham consciência. Eu falei, gente, o pessoal tá jogando errado, vai perder. Várias vezes ali eu falei, gente, o pessoal tá fazendo besteira, vai perder. Como, por exemplo, quando muita gente fala assim, a sua estratégia foi burra. Na minha visão, ela não foi burra, e eu aqui vou poder explicar por quê, pela primeira vez. Por que a minha estratégia de não contar pra eles não foi uma estratégia burra? Por quê? Porque o que nos foi passado é que era uma dinâmica de família e que tínhamos a participação de quê? De um profissional de saúde emocional. Sim. E na minha cabeça, aquela dinâmica com aquela profissional, elas teriam algum peso na decisão final, na pontuação final. Sim. Então, a resolução do conflito familiar daquele grupo, né, daquela família, seria pontuada com as dinâmicas dessa profissional, que iria chegar a um consenso, né? O familiar chegar, realmente, isso aqui que ela está pontuando. Exatamente. Ela está pontuando isso aqui, isso aqui realmente eu não... Que nem, por exemplo, porque você não gosta do Thiago, que era isso que me perguntavam o tempo todo. A questão não é eu não gostar do Thiago. A questão é não saber nada sobre o Thiago e, por isso, ter pensamentos alheios, aleatórios, até negativos em relação a ele. Sim. Quando nós... Você criou uma opinião em função daquilo que ele não fez. Em função do negativo que eu tinha em relação a ele. Então, quando a gente conversou muito, nós fomos a família que mais nos aproximou, porque lá todos eles já tinham uma certa convivência. Quem menos tinha tempo ali de convivência tinha 5 anos. Eu e o Thiago estávamos nos conhecendo ali. Então, para mim, ali fazia todo sentido.
de não contar pro resto do grupo. Primeiro, que era um jogo, eu não devia satisfação a outra galera. Eu também não. Eu não entendi até hoje. Eu também não entendi por que ficaram tão... Crucificando. Sim, porque a estratégia foi se sentiram burra. tão Vocês... atingidos, né? ofendidos porque tinha uma Exatamente. estratégia. Porque espera aí, é uma estratégia. eu precisava de uma estratégia, porque eu tinha 3 objetivos claros naquele jogo. Primeiro, conhecer o Thiago, o fiz. Né? Sei agora quem é Thiago, então, pra mim, minha filha tá na mão que ela quer ficar, porque é na mão do homem que ela escolheu pra amar. É uma decisão dela. Se eu concordo ou discordo, isso é um problema meu. Eu só tenho que respeitar. Sim, ela é maior de idade, ela é dona do próprio nariz. Eu só tinha que saber onde era que ela estava, porque eu sou dessa opinião de mãe. Eu preciso saber onde meu filho está, o que ele está fazendo. Sim. Se ele se transformar numa pessoa que faz coisas ilícitas, problema dele, se ele já é maior de idade. O caminho da licitude eu ensinei. Sim. Se ele não conseguiu acompanhar, aí já é um problema dele. Mas eu preciso saber, porque se alguém vier me dizer, não, seu filho foi preso por isso, eu digo, foi, tá certo, pode deixar ele lá. Eu não vou atender e vou chorar e dizer, ai, meu filhinho. Não, mas eu sou esse tipo de mãe. Diego, eu achei incrível. A mulher bem trabalhada. Eu sou esse tipo de mãe. Apesar de ser pavio curto, não sei o quê, porque quando eu perguntei pra você, é porque olhando a participação de todos os outros grupos, eu tenho tendência, quando você pega e fica do lado de alguém, você começa a sentir as dores do outro, né? Então, quanto que eu tava sentindo as dores da sua família e achando que aquele tipo de comentário, aquelas coisas, eu falava, gente, mas não tem cabimento aqui, sabe? São coisas que faz parte de um jogo. Não, legal por isso que eu perguntei pra você. Exatamente. Eu perguntei, como é que foi ver aquilo? Eu me senti, entrei no espaço, eu realmente percebi que há um julgamento, há um preconceito, há realmente uma manipulação, há a exclusão, sabe? Isso que eu queria ver, como é que ficar na cabeça, considerando toda a vida que você já passou com todas as questões, como o Diego disse, tudo, né, da sua mãe lá. Eu acho que foi nesse momento que eu chorei, quando você falou que a sua mãe mandou você embora porque você andou de garupa lá com aquele professor. Eu chorei naquele momento. Eu falei, gente, não acredito. Sim. E assim, o programa também, né, Severina, ele desperta na gente, nas pessoas, ele desperta sobre as nossas vivências, as nossas questões, né? Eu tenho certeza que várias famílias aí se identificaram com esse processo, né? Porque nós tínhamos ali várias famílias diferentes, né? Enfim, sim, várias vivências e histórias diferentes. Então, eu acho que o programa, além de ter esse instinto da competitividade, né? Do prêmio, né? Que é quase um no limite de família ali, né? Mas ele instiga a gente a pensar, a gente a olhar para nossa família, olhar para nossas relações, né, justamente entre nora, genro, sogra, né? Onde que nós estamos sendo exigentes demais, a gente está, sabe assim, nós não estamos no espaço de permissão do outro, como é que aquela pessoa é, por que ela faz isso ou aquilo. E a gente já tem até esse estereótipo, assim, do ilhados com a sogra. Então, por que esse nome já chama atenção? Porque a sogra é sempre quem? Sempre a megera, a chata, né? Aí, quantos aí de casa gostam da sogra, né? Quantos tem problema com sogra aí? Então, ele quis trazer esse retrato do problema com a sogra, né? De ter essa coisa. Então, acho que isso é uma das coisas que mais faz o programa ter sucesso, é essa questão de uma convivência com alguém que já tem um estereótipo de ser difícil, de ser algo pesado, né? Enfim, e quantas pessoas foram despertadas a partir dessa vivência, quantos cutucaram, dizendo, ei, olha ó, como é que você é comigo, ó como é que sua mãe é comigo, tá vendo? Quantas pessoas ficaram nesse espaço também, né? De trocar e mostrar isso. Mas eu acho que a experiência valeu para todo mundo. Não sei, tu até poderia comentar com a gente aqui, Severina, se todo mundo saiu resolvido com as suas sogras e genros e noras, ou não? Como é que foi? Tu acha que a maioria saiu bem resolvido de lá? Ou alguns entraram e saíram pior do que entraram? O que você acha? Eu acho que foi o que eu disse lá e vou dizer aqui, e também se alguém quiser me processar, eu só tenho medo dos castigos de Deus. Eu acho que ali todo mundo era muito consciente de que eles estavam apenas num jogo. Eles não foram ali para se verem nesse lugar. Para se trabalhar. Para se trabalhar. É tanto que me endemonizaram por eu ter ido com essa intenção. Porque a minha primeira e principal intenção era essa. Eu digo, gente, eu vou querer saber quem é este menino. Qual é a relação dele com a minha filha. Justamente, né? Para que eu saiba entender essa história. Mas ali não. Porque ali todos levaram conflitos de anos a fio. Tem família lá que se conhece já há 19, 20 anos. A gente... Entendeu? Então, essa coisa assim de... a sogra querer tomar o lugar da esposa, a esposa querer tomar o lugar da sogra... Eu acho complicado, porque mãe é mãe. Mãe nunca vai deixar de ser mãe. O seu lugar de mãe tá lá no coração do seu filho. Tá lá. Sim. Não existe ex-mãe. Existe ex-esposa, existe ex-colega de classe, existe ex-colega de trabalho, existe ex-amante. Não existe ex-mãe.
Então, mãe, eu sou do tipo, mãe nenhuma, por mais que eu brigue com a minha filha, por mais que eu fale coisas duras pra ela, eu não vou deixar de ser a mãe dela, ela mora no meu coração. Então, eu não tenho problema nenhum se o Thiago levar ela pro fim do mundo, mas porque eu agora sei quem é o Thiago. Mas se ele tivesse levado ela sem eu saber quem ele era, é claro que eu ia temer. Temer pela vida dela, porque se ele fosse alguém que pudesse vir a cometer um ato desse, né, de ser alguém que consegue tirar a vida de outro ser humano, aí a coisa ia ficar feia pra ele, porque eu ia tirar a vida dele com as minhas próprias mãos. Deixa eu fazer uma pergunta. Mesmo tendo minha filha tendo minha filha do outro E lado no do mundo. Nordeste é assim, Exatamente. gente. É papeleira. Você pega e você abre o bode desse jeito, Eu né? não posso falar nada com você igualzinha. Mas assim, mas respeito muito a relação deles, entendeu? Tenho alguns atrizes assim, mas assim, coisas da nossa história, minha e de Maiara. Não em relação ao que ela escolheu pra vida dela, porque o que ela escolheu pra vida dela, ela vai tomar conta da vida dela sendo uma pessoa adulta que é. Ô, Severina, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Assim, ó, você, pelo seu discurso todo, obviamente, dá pra ver, é uma coisa que ficava muito gritante ali, todo mundo falando, olha, a gente reconhece sua inteligência, né? Reconhece. Então, assim, desde que você saiu do Nordeste, veio, e essa busca que você falou, eu sempre busquei, você vislumbrou esse programa com uma possibilidade também de dar uma mudada na vida e acessar alguma outra coisa? Com certeza, era isso que eu estava tentando complementar. Os 3 objetivos que eu tinha. O primeiro, conhecer o Thiago, conheci. O segundo, levar o prêmio, que na nossa situação econômica Sim, excelente. faria toda... Quer dizer, Saúde. 500 mil faz diferença na vida de qualquer pessoa. Na Sim. minha, então, que moro numa comunidade super difícil aqui do Rio de Janeiro, quem mora no Rio de Janeiro e sabe o que é uma comunidade no Rio de Janeiro sabe. Sim. Hoje de manhã eu acordei ao som De bala. sinfônico na minha janela. Eu quase tenho um troço. Quer dizer, isso é Onde constante. que você mora, Severina? Eu moro no complexo Do alemão. do Alemão. Complexo do Alemão, né? Que ficou conhecido há alguns anos atrás, muito conhecido mundialmente, né? Inclusive, eu fiz eu sou uma compositora e tem uma letra. Você é compositora, né? Eu falei, meu Deus, E ele tem uma letra- e tem uma letra- Vai dar uma palhinha pra Tem uma gente. letra de música que a gente fez justamente nesse ano, no ano que aconteceu a invasão do Alemão. Sim. Uhum. E eu fiz essa letra. Você morava lá já? Não, eu morava em São Paulo ainda. Mas quando eu vi a repercussão, toda a coisa, aí a gente fez uma letra de música, um rap, inclusive, nesse lugar. Legal. É. E assim, E o terceiro motivo era justamente esse. Essa visibilidade, nos tornar conhecido e sim chegar ao ponto da nossa carreira profissional, né, que é nesse campo da área artística, ela ser abraçada. O que você deseja, então? Você deseja A gente se tá- afirmar como compositora? A gente tá na batalha. Como Isso é uma compositora, família de Quando artistas, você fala né? gente, porque todo mundo lá na sua família... Todo mundo é a Maiara artista. né? A Gabi, que é a filha dela que tá assistindo, é Também. artista. Ai, que a Gabi tem um vozeirão. Todo mundo é artista. A Gabi né? pode dar a palhinha das minhas letras, porque eu sou a compositora, ela é que é a cantante. Muito legal. O Thiago, muito que também é o genro dela É também. um excelente artista. comunicador. Muito Quer dizer, legal. Né, para as outras famílias, eu não digo assim, não tô fazendo asepsia de pessoa, que eu nem gosto Aham, disso. aham. Mas assim, as outras famílias, elas não foram neste lugar que eu fui, nesse terceiro lugar que eu fui. Que fique bem claro, não é no primeiro e no segundo. É se conhecer como família, querer o prêmio, porque isso aí, eu acho que isso aí era um direito de todos que foram, né? Se conhecer como família, querer o prêmio. Mas o lugar artístico, verdadeiramente falando, como profissão, esse lugar, infelizmente ou felizmente, é inerente à minha família, à família Tenório. Sim. Porque somos pessoas, a Maiara é formada em direção teatral, é atora, também compõe e tem um vozeirão. Que legal. Eu componho umas letrinhas assim, eu sou mais do rap, mas assim, eu tenho outras coisas, a gente tem forró, a gente tem samba, a gente tem axé, a gente tem umas coisinhas que a gente faz, eu e Gabriela. A Gabriela, só ela tem 600 letras escritas, Que bárbaro. entendeu? E a gente tá nesse lugar para tentar essa oportunidade. Então, eu vi nesse convite essa oportunidade. Então, eu embarquei de cabeça. E como é que foi pra você depois Você tem surgido Não, oportunidades? depois foi assim, uma desolação. Pra mim foi bem triste, porque quando o programa subiu, deu aquele boom, realmente veio muita gente. Na minha DM, me convidaram para lugares, deram muito tapinha nas minhas costas, falaram que eu era magnânima, que eu era maravilhosa, que eu era maior do que tudo isso. Eu não quero nem ser magnânima, nem ser maravilhosa, nem maior que tudo isso. Eu quero apenas me sentir pertencente, que eu nunca me senti a minha vida toda. Ou seja, eu costumo dizer à minha família que né, os outros até que não, que eles ficaram mais no lugar de conformismo, do lugar de onde nós viemos. Mas eu sou a pessoa da minha família que estou do lado esquerdo da curva. Porque eu tenho, modéstia à parte, e também faço a modéstia disso que é pecado, eu tenho um certo grau de conhecimento, e como as pessoas costumam dizer, eu sou inteligente, mas eu ainda estou num lugar de invisibilidade daquela pessoa que passa fome e que não tem
instrução e menos ainda condição e oportunidade de chegar em algum lugar de representatividade. Eu sou essa pessoa, então eu vivo neste limbo. E Severina, se me permite, após um reality como esse, que teve uma repercussão mundial, né? As pessoas pensam, Severina tá rica, né? Severina participou do reality, tá famosa, tem 70 mil seguidores nas redes, tá rica, tá fazendo propaganda, tá fazendo um monte de coisa. Mas não é bem assim, né, Severina? Não é bem assim que aconteceu, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho, Severina, agora, como que é, né? Qual a sensação e quais foram os sentimentos após, né, a gente chegar, né, porque não um reality desse, né, e ali em outubro, principalmente quando foi lançado, você chegou, né, um ápice, né, muitos seguidores, pessoas mandando mensagens, né, pessoas te apoiando, pessoas te reconhecendo na rua, né, e aí, né, aquilo tal, e promessas, e não sei mais quem falou com você, e marcas, e de repente a coisa vai baixando, baixando, baixando e voltando para aquele espaço de onde você estava antes, né, então assim, como é que é essa sensação? Como é que foi? Como está sendo essa sensação de chegar, né, num lugar de muito destaque, aparecer, ser muito reconhecida e de repente as coisas não irem tanto como parecia que ia andar? Como é que é isso? Eu vou fazer uma analogia que eu andei muito pensando nisso e, assim, o que eu vou falar agora vai se encaixar muito bem no que eu acho sobre isso. Como vocês sabem, a história eu já contei, mas quando eu tinha 5 anos, perdi meu pai, e aí nós éramos muito pobres e nós não tínhamos sequer nenhum meio de comunicação na nossa casa. Rádio, televisão, nada. E até nossa luz era de candeeiro, que para quem não sabe, é vela. Sim, sim. Né? Então, nós tínhamos vizinhos nas proximidades que tinham televisão em casa já. E o que acontecia com a gente? A gente ia para a porta do vizinho, no Nordeste tinha aquelas portas, era meia porta, Sim. que em cima abria, né? E ficava meia porta fechada. E a gente se debruçava ali para ver aquela caixinha mágica. Então, aquilo para mim era... Todo mundo dentro daquela caixinha mágica era feliz, né? Eles passaram a ser um mundo de glamour. E 5 décadas depois, me levaram para dentro daquela caixinha mágica. Que legal. Aquela criança ficou naquela caixinha mágica. Só que aquela criança quis permanecer na caixinha. E não sabe por quê. Abriram a porta, botaram a criança para fora novamente, como faziam os donos da casa quando queriam dormir, fechavam a porta na minha cara para deixar de ver a televisão. E a criança voltou para o lugar. É assim que eu estou me sentindo. Eu posso te fazer uma pergunta? É assim, ó. Criança Lá vai a que- Patrícia Gonçalves. É assim, ó. O que se requer para você não escolher voltar para a porra desse lugar? Eu compartilho ferramentas com as pessoas que é assim, ó. A gente cria a nossa realidade com tudo que a gente pensa e acredita, ok? E é muito doido isso, porque a gente acaba comprando dessa realidade o que a gente é. Então, é assim, ó. Não importa se você comprou que você é negra, nordestina... Sei lá, é assim, eu escolho, sabe assim, mas eu escolho mesmo. Eu escolho fazer qualquer outra coisa. E não foi porque me colocaram o rótulo de nordestina, negra, sei lá mais o quê, que eu vou ficar aqui. É uma coisa que eu sempre falo, meu filho briga comigo. Ah, mas meritocracia, não sei isso. Falei, não, é algo maior, sabe assim, eu não escolho sair. É assim, eu não escolho, não importa que tenham fechado essa porta na minha cara. Eu vou abrir a porta. E você tem essa energia. Então, eu posso falar um palavrão pra ela? Posso, né? Pode. Até que... Então, ó, no cu, Severina, que você vai entrar num espaço de que vão fechar... Agora eu sei que eu vou chorar. Que vão fechar a porta na sua cara. Sabe assim? Não, não, não. Quando eu era criança, eu também via televisão assim. Porque lá a gente não tinha televisão e a gente via televisão na casa do vizinho. E é do mesmo jeito quando ela falou. Então, assim, não, não. Que lugar é esse onde você vai aceitar que alguém feche a porta na sua cara? Não vai. Que lugar é esse que você vai aceitar que vão me tirar da caixinha? Não, porra! Que caixinha? O que você quer pra você acreditar que você é grande? E assim, o que eu posso criar? O que eu escolho criar? Você, a Gabi, a Maiara, o Thiago, sabe? É um lugar onde que não importa a cor da pele, não importa porra nenhuma. É assim, eu escolho, sabe assim, eu escolho. E eu falei com você, que contribuição que a gente pode ser pra tudo isso, né, Diego? Sim, com E certeza. desculpe eu ficar inflamada, mas assim... Hoje eu já chorei 2 vezes quando esse lugar de Dia da Mulher e o quanto que a mulher compra um monte de coisa, o quanto que um bando de gente compra um monte de coisa, né? Sim. E a gente não tem que comprar nada disso. Comprar esses pontos de vista, né, Patrícia? E assim, Severina, eu acho que essa sua fala, né, muitas pessoas vão se identificar com isso, né, Severina, porque
Eu acho que é difícil a gente lidar com muitas pessoas, né, Severina? Vem do Nordeste, vem do Sul, vem Sim. da não sei da onde, do Brasil inteiro pra tentar a vida aqui. Eu né? vim. A Patrícia veio, várias pessoas, eu sei de casa que deve estar assistindo também, pode ter vindo desse lugar. E quantas vezes, né, a gente tá sentindo, tá chegando a hora. Agora é minha hora, agora chegou a minha vez. E de repente, ué, mas o que aconteceu aqui? O que tá acontecendo? E agora vai de novo, agora. E quando vê, não era. Poxa, será que tem uma coisa de errado comigo? Sim. Não é assim que a gente se sente às vezes? Será que tem algo de errado? Será que eu não sou tudo isso? Será que não é pra ser? Será que não é o momento? Será que não é a hora? Será que não é nessa vida? Sabe? E a gente vai se culpando e achando que tem alguma coisa de errado, alguma coisa. A gente vai pensando em desistir. E aí, quando a gente volta pra esse lugar que a Patrícia falou, que é dizer: não, peraí, não vou aceitar isso não. Não vou aceitar que feche uma porta, eu abro uma janela, feche uma janela, eu abro um buraco, fecho o buraco, eu abro o teto, não interessa. Eu vou fazer Sim. a coisa acontecer. E eu acho que essa energia, você tem isso dentro de você, né, Sim, Severina? E você não é por tem. nada que você tá aqui com a gente, não é por nada que Sim, tá tá acontecendo, conhecendo, né? Não é por nada que a gente tá se conhecendo, tá acontecendo. Vocês aí que estão vendo o nosso programa, você que também tem marcas, é patrocinador, você também tá vendo aqui ó, o potencial que a gente tem aqui na nossa frente de uma mulher, assim, que tem uma história maravilhosa. Então, assim... Que representa tanta gente. Tanta gente, né? Tanta gente. Tantas mulheres do Tá. Brasil aí. E eu acho que isso é um grande exemplo que a gente pode dar, né, Severina? Então, assim, eu tô muito feliz de estar com você, de compartilhar a tua história, de ser uma das pessoas, assim, de ser um dos... Vamos dizer, o nosso programa ser um dos pioneiros a te trazer, te dar voz pra você falar. Porque quantas vezes, né, você foi, talvez... calada, silenciada, não foi dita, né? Aqui você tá toda aberta pra você falar, você dizer... Cantar. Serelepiar, dançar nessa mesa, um forró. Ele falou que não podia dançar em cima da mesa. Ah, né? vamos Ele dançar não forró pode. em cima da mesa. Ele falou que isso não Vamos, pode. a gente tá livre pra fazer o que a gente quiser aqui, né, Patrícia? Coisa boa. Gente, olha só. Vamos recuperando aqui, né? Que a gente deu um... Deu, Deu um né? negocinho Estão os aqui. três aqui. Ela, eu sempre. Eita, vamos chamar um quadro agora, Patrícia? Ué, tem quadro? Temos um quadro aqui, Que Patrícia. legal. O nosso quadro que é o Severina Sincera. Uau, Severina Sincera. É, porque a Severina é a nossa Severina Sincera. E esse quadro, a Severina vai responder algumas perguntas que os internautas fizeram, né? E aí, vamos ver o que vem aí, Severina. Você pode responder sendo bem sincera, Severina. Sincericídio, Pelo amor. amor de Deus, sincericídio aí, né? Vamos responder aqui umas perguntas. Eu tenho aqui elas no telefone. Eu faço uma aqui, a Patrícia faz outras, a gente vai vendo o que vai vindo aqui, tá, Severina? E aí você pode responder bem, assim, ó, sincera pra aquela câmera ali, você olha direto pra ela, tá? Eu vou selecionar uma pergunta aqui, você pode pegar uma também. Vamos ver aqui, ó. Essa aqui a gente já falou. Uau. Essa aqui eu vou perguntar. Severina, como está o relacionamento com o seu genro, Thiago, hoje? Fala um pouquinho. O relacionamento com o Thiago é um relacionamento assim normal à distância, né? Porque como eles continuam em outro estado, então o nosso relacionamento é o que vocês concluíram lá do reality e ali a gente se mantém, porque eu acho que assim, o respeito e o conhecimento que eu queria sobre ele, eu hoje tenho. Sim. Então é um relacionamento nessa natureza. É respeitoso e Legal. né, É. ele tem um espaço dele Tem a como vida esposo dele. e eu tenho um espaço na vida da minha filha como mãe, porque eu não sou ex-mãe dela. Entendi. Fizeram uma pergunta aqui. Mantém contato com alguma família do reality? Olha, eu sempre sou muito sincera e eu gosto da minha sinceridade e eu vou ser muito sincera aqui. No começo, todos os outros viraram as costas para mim, né? Todos eles sempre tinham alguma coisa para dizer. A Cris Donati, que é a família Rosa, ela, desde o começo, ela sempre esteve do meu lado. Até antes da gente chegar lá na ilha. Então, essa é uma pessoa que eu levo no meu coração. Inclusive, nessa fase que eu passei agora de dificuldade, né, por essas portas terem se fechado, ela se manteve do meu lado. Ela é minha amiga pessoal. Legal. Já falei pra ela, inclusive, que se um dia eu conseguisse ir a Paris, ela é uma das minhas convidadas, tá, gente? Permutas, Maravilha. companhias aéreas que quiserem patrocinar uma viagem de Severina Sincera a Paris, já tem, Alô, já sabe. Air France. Já sabe que tem convidados. Então, ela sim, porque ela é uma pessoa, sabe, desses seres humanos magnânimos que você conhece na vida e fala, esse ser humano é luz.
Os outros tiveram falas duras. Eu também, certamente, devo ter contribuído em algum momento para que houvesse fala dura, porque eu não me eximo da minha responsabilidade. Sim. Eu não levo esse estereótipo. Ah, não, porque eu sou preto. Ah, não, porque eu sou nordestino. Não. Eu falei pontuei aquelas 3 situações pelo que a gente viveu e me fez chegar àquela conclusão. Mas não que eu leve isso como bandeira de vida. Sim. Entendeu? Só que assim, a Silvia Dunker, agora no final do ano, no Réveillon, ela me mandou um áudio super fofo, falando que me admira, que eu sou uma pessoa admirável, e que tudo que a gente passou no jogo, pra eles ficou no jogo, eu respeito. Contato pessoal com eles eu não tive, mas eu achei bonita a atitude dela. Sim. Os Nery também, a Francine e o Rodrigo, a sogra não, a Tânia não. Mas a Francine e o Rodrigo também me mandaram um áudio bonitinho no final do ano, falando que o Rodrigo, inclusive, falou assim: Severina, eu gosto muito de você, você é a pessoa que eu mais admirei lá dentro, e good vibes, que ele gosta de dizer good vibes. Eu também mandei, sabe, respostas bem legais pra ele. A sogra Castro, que é a Rogéria, também entrou em contato comigo e ela, de vez em quando ela pergunta: Severina, como é que você tá? Severina, como é que tá? Porque assim, como a Cris ficou sabendo toda a minha situação aqui fora, e teve alguns momentos lá no início, que subiu, que eles ficaram dizendo algumas coisas muito pesadas sobre mim, reforçando o estereótipo de que eu sou uma pessoa difícil, de que sim, eu fiz aquilo, de que sim, foi eu que chamei assim. Aí a Cris ficou fazendo esse meio de campo, falando: não, gente, prestem atenção, a Severina tá sofrendo, tá acontecendo isso com ela. Vocês têm ideia do que alguém sobreviver com uma única faxina? A gente não, os outros, né? A gente tem uma vida, querendo ou não, estável. A gente deixou uma vida estável. Lá, eles são um grupo de empresários, pessoas que têm um emprego legal e as coisas todas. Então, vocês acham que basta a Severina desse jeito, vocês vão estar ganhando alguma coisa? Deixem ela viver, deixem ela respirar. Sim. Para que as pessoas não abafem, não a sufoquem. E ela consiga o lugar dela. Que agora é esse lugar profissional que ela está buscando. Então, devo muito isso à Cris. A Cris fez esse trabalho. Então, eu acho que por conta desse trabalho da Cris, diminuiu muito as entrevistas que eles dão em relação a sempre reforçar estereótipo. Não, a Severina é uma pessoa difícil. Não, a Severina fez isso. Não, a gente fez isso porque ela fez aquilo. Não, houveram situações, gente. É como assim, a vida é uma vida de mão dupla. É um dar para receber. Sim. Né? Então, é assim, quando você está num ambiente em que o que prevalece é a disputa, é um jogo, você lança mão das suas armas, sendo elas armas legítimas, você lança mão. E foi o que eu fiz. Sim. Então, assim, em relação às outras famílias, é isso que eu tenho a dizer. Né? Agora, o Sassone não. O Sassone, nenhum deles fez o movimento de se aproximar de mim. Mas das outras famílias, todas elas, pelo menos um dos membros vieram. O Antônio, por exemplo, também, que é o filho da Cris Donato, ele também, um fofo. Ele falou assim: ai, Severina, bem-vinda, eu sei que você e a minha mãe ficaram muito próximas e tudo, mas assim, outra coisa eu não tenho a dizer. Só que houve esse movimento. Agora, encontro pessoal, não houve ainda. Vamos de polêmica um pouco? Vamos causar um pouquinho nesse momento de polêmica. A gente sabe que nesse momento a gente tá com... O BBB tá super em alta, Big Brother Brasil, né? E a gente teve a Vanessa Camargo, fez uma participação bem polêmica no Big Brother. Tem a Yasmin Brunet, né? E temos o Davi, né? Que é um menino negro da Bahia, né? Também, que é Uber, motorista de aplicativo. E ele também vem sofrendo, né? Um pouco alguns ataques dentro do reality, né? E claro que, enfim, lá ele tem estratégias de jogo, enfim, tem de tudo um pouco ali, né? Mas assim, Severina, a pergunta que fizeram foi: você acha que o que está acontecendo, o que você acha do que está acontecendo com o Davi no BBB nesse momento, né? Então assim, não sei se você assiste o Big Brother ou tá acompanhando alguma coisa, mas pra gente entender o que você acha, né? Porque teve algumas pessoas que compararam um pouquinho a participação sua, né, da sua família no no Ilhados com o Davi no BBB. O que você acha sobre essa participação do Davi no Big Brother? Eu acho a participação do Davi no Big Brother uma participação muito forte e muito atuante. Eu acho que ele realmente representa o que todo mundo deveria ser. Alguém autêntico, objetivo, direto e que sabe onde quer chegar. E que quando lhe é dada uma oportunidade, não desmerece, não titubia. Então, Davi, tal como eu e a minha família, somos pessoas que precisamos e necessitamos dessa acolhida. Mas para muita gente se faz difícil porque as pessoas elas têm essa questão de tem uma dificuldade imensa de achar que um grupo étnico, um grupo religioso, alguém de alguma classe social menos favorecida,
ou um estereótipo de condição, de condição biológica de vida. Sempre grupos têm que ser estereotipados. Então, eu acho que é isso que está acontecendo com o Davi. Esses estereótipos eu não gosto. Eu, inclusive, nem gosto de falar, né, essas outras palavras que as pessoas costumam falar. Eu não gosto. Eu gosto de falar sempre das palavras que contextualizam a situação. Porque as pessoas falam assim, o Davi está sofrendo isso pela etnia dele. Sim, é. Mas é por quê? Porque as pessoas, elas não procuram o conhecimento de que a etnia afrodescendente é uma etnia que descende de reis. Então, isso as pessoas não desconhecem. E acham que por ele ter o pigmento da pele de uma tonalidade escurecida, ele sim tem que merecer menos? Não. Então, é isso que acontece na sociedade mundial, inclusive, né? Não só na brasileira. Sim. Isso acontece na sociedade mundial. Então, eu acho isso. Eu acho que o Davi é um menino, sim, forte, inteligentíssimo. Apesar dele ter algumas falas contundentes, realmente ele fala algumas coisas que eu, como mulher, Não dá como pra ser passar humano, pano também, até né? discordo. Exatamente. Mas não é porque ele, né, pela etnia dele, que é a mesma que a minha, Sangula. que eu vou passar pano nos erros dele. Que nem outro... Quando o meu reality subiu, alguém chegou pra mim e falou assim, Severina, você errou nisso aqui, se estão dizendo que você errou, eu passo pano. E eu respondi pra pessoa, eu falei, não. Não é pra passar pano, nem pra mim, nem pra ninguém. Eu errei. Eu não errei na condição da minha etnia ou na minha condição de regionalidade ou na minha condição religiosa, não. Eu errei como ser humano e tal como qual eu mereço ser, sim, apontada pelo meu erro e não pela minha condição. A gente gosta de falar, pelo menos com as nossas ferramentas, né, que não houve um erro, houve uma escolha, sabe? E uma escolha possivelmente diferente de escolhas que outras pessoas poderiam fazer. Sabe? Porque a gente tem esse espaço aí de ser muito contundente. Né? Errou! Mas assim, foi uma escolha. Ok. Foi uma escolha que você fez com as variáveis que você tinha disponíveis para chegar àquele resultado. E pronto. Isso. E pronto. Se todo mundo fosse assim, né? Se chegasse, olha, eu não errei. Eu não tô errando agora, eu nem errei no passado, foi uma escolha que eu fiz. Eu acho que ia doer menos a vida da gente, sabe? As pessoas... Sim, foi uma escolha e pronto. Porque aí você não fica cutucando naquilo e revirando, porque não precisa disso. Tem uma pergunta que foi feita, como se sente representando as mulheres e ajudando a se empoderar? Ai, gente, eu me sinto muito lisonjeada. Para mim é até, assim... uma coisa que me deixa flutuando de saber que eu sou essa representatividade, porque eu acho que quando você tem um pensamento, uma ação e um discurso que agrega, é muito reconfortante. E muito obrigada pelo carinho. Que legal. Muito legal. Pra gente encerrar aqui, eu tenho mais uma perguntinha aqui. Na verdade, assim, o pessoal perguntou muito sobre a vida após o reality, né? Muita gente gosta de saber, né, da vida após o reality, como é que ficou a vida após o reality, né? A gente sabe, né, que a Severina era diarista, né? Trabalhava com Aumentou isso. aumentou a sua... Aumentou. Não, gente, agora, porque eu sou do reality, a minha diária passou agora para R$650, R$1.000. Não, né? Porque, inclusive, depois que eu saí de lá, eu tinha algumas faxinas fixas, assim, um número até considerável, mas eu precisei me ausentar, Sim. porque eu precisava, né, participar disso aí, e eu não podia dizer o que eu ia fazer. Então, em não dizendo o que eu ia fazer, eu dei uma desculpa qualquer, e as minhas patroas, elas arrumaram outras funcionárias, claro, então, precisavam. acabou sendo pior ainda, né? Exatamente. E Ela quando, nem perdeu quando ainda. eu retornei, essas que eu tinha fixas, já tinha outras pessoas. E aí eu fiquei sem. E não consegui uma reinserção em outras casas. Uma única patroa que eu tinha, que ela é uma pessoa muito boa, maravilhosa, dona Ana. Desculpa, dona Ana, mas eu tenho que falar da senhora. Ela me quis de volta. Quer dizer, ela ainda estava sem ninguém. Porque, assim, ela gosta muito do meu serviço. Modéstia à parte da gente. Eu só deixa bem limpinha. E ela gosta muito do meu serviço. Então, assim, eu voltei pra casa dela. E essa é a única faxina que eu mantenho até hoje. Aí, como é que você sobrevive, Severina? Pagando aluguel, e pagando as contas, e comendo, e tem uma filha. Porque, assim, quando tudo aconteceu, veio esse boom, como eu já falei, e vieram algumas propostas de trabalho nessa área artística, na exposição de imagem. E eu fiz 2 trabalhos, não foi nada que me desse uma fortuna, mas como eu sou uma pessoa que... Se quiser o presidente da República me convidar para ser sua ministra da Economia, tá? Eu sou uma pessoa que sei administrar perfeitamente meus centavos. Olha aí que maravilha. Então, nos meus centavos, nunca sobra, mas também não falta.
Não sobra pra dizer assim, a Severina hoje vai almoçar num restaurante chique. Não. A Severina hoje vai numa boate. Não. Mas a Severina também não passa fome. A Severina também não deixa de pagar as continhas dela. Então, é assim que eu equilibro as minhas contas. Mas, eu creio e tenho certeza que Deus, na magnanimidade dele, e vocês, que são maravilhosos, que foram quem me trouxeram, me reabriram as portas e estão me deixando voltar a sonhar, as coisas vão fluir. E eu vou continuar sendo a Severina, que vai contar sobre sua vida, que não tem vergonha de nada do que passou, de nada do que viveu, porque nada do que eu fiz me envergonha. Sim. Porque em nenhum momento eu fui desonesta, em nenhum momento eu precisei desmerecer alguém pra me sobressair. Eu não sou esse tipo de ser humano. Sim. Então, eu acho que assim, tá difícil agora ainda, economicamente, financeiramente falando, mas vai melhorar. Sim. E eu assim, acredito muito. E assim, Severina, o que vale a gente falar pro pessoal de casa, né, quem tá assistindo a gente, é que assim, a Severina não quer voltar para aquele espaço, né? Por mais que ela não tenha vergonha, por mais que ela, né, se precisar eu vou lá, vou faxinar, vou limpar sua casa, vou precisar, mas a Severina, ela tem um sonho muito antes disso, né, Severina? Desde criança, como você falou, que seu sonho sempre foi trabalhar, você foi se expor, foi colocar a sua cara, foi ajudar a sua família, foi, né, colocar aí, né, mudar a vida da sua família. Então, esse é o momento em que a gente não quer mais colocar a Severina nesse espaço de, que legal, foi pro reality bonitinho, agora volta pra... Não, mas que tem outras oportunidades daquilo que você sempre quis fazer da sua vida, né? Naquilo que você sempre sonhou, que é você ser uma multiartista, que é você se colocar mídias, dar palestras, falar sobre a sua história, falar sobre, enfim, com toda essa tua inteligência que você tem. Ela não precisa se resumir ao seu trabalho de diarista, né? E mais uma vez colocando, não é desmerecendo a profissão, não é diminuindo. Mas é de um espaço onde que nós escolhemos mais e a gente Mas escolhe evoluir. Evoluir, ir pra frente, né, Severina? Mudar essa história. Chegou a hora de mudar essa história, né, Severina? Chegou a hora de mudar esse reality veio pra te alavancar, mas que agora a gente tem uma continuidade com isso e você possa se mostrar cada vez mais a Severina incrível, inteligente, né, intelectual que tem aí dentro de você e que sim, muitas pessoas podem se inspirar com isso e muitas pessoas gostariam de ouvir a tua história, seja num lugar onde, sei lá, você deu um workshop, uma vivência, uma palestra, ou seja, sei lá, trabalhando como, sei lá, em algum lugar aí, enfim, né, o que mais é possível agora a partir disso, né, Severina? Eu acho que você tem muitos atributos aí que eu acho que assim, eu acho que tem muita coisa pra você viver ainda. Tem muita coisa pra viver. Com certeza, Obrigada. né? É o que a gente fala. Tem uma frase que a gente fala que é incrível, assim, o que mais é possível que eu ainda não considerei. Sabe, todo dia, o que mais é possível que eu ainda não considerei. Porque tem, nossa, infinitas possibilidades. E essa coisa, né, a gente sabe que, né, como a Patrícia falou, a gente tem essa coisa de, não, vamos mudar a história, vamos fazer diferente, mas a gente sofre muito com essa sociedade que, por exemplo, né, traz muito essa carga do nordestina, negra, né, são várias caixas que tentam te colocar o tempo todo, né, Severina? E que pra você dar essa virada, eu não gosto de falar a palavra difícil, mas ela é um pouco maior, essa virada. Você precisa ter um esforço maior ainda, né? Na verdade, é um processo de fortalecimento interno muito grande. Muito grande. É uma questão de... É algo que eu sempre falo assim, o que você quer para eu reconhecer e saber quem eu sou? Porque vai além do que já projetaram em você. Sabe? É você olhar no espelho, eu não vou me ver com os olhos deles. Exato. E mais, eu escolho me reinventar. É um lugar onde você se permite se olhar de um outro lugar. Eu não vou me ver mais com uma mulher assim, 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 assado. Ou mais, eu falei, a mulher divorciada, com 2 filhos, com 50 e poucos anos, igual o próprio médico disse pra mim que eu era idosa e eu não podia fazer não sei o quê. Então, não, você não pode fazer isso. Isso não é mais papel pra você. Peraí, não. Então, é um lugar, você vê, muito legal, que assim... o que eu escolho para mim? Quanto espaço eu posso abrir para eu me reinventar? O que você quer para eu me ver com outros olhos? E se eu puder abrir mão de todos os conceitos, de todos os rótulos que me deram, o que eu escolho criar? E isso eu acho demais, Diego. Sim. Sabe? Demais. Eu acho que hoje cabe muito bem para o Dia da Mulher. Se a gente puder sair do espaço de, sabe, de mulher que nos foi dado, o espaço, olha, mulher é assim, mulher precisa fazer isso, ou mulher precisa ter uma idade tal, precisa ter um corpo tal, ou ela precisa vir de uma família tal, ou ela precisa ter estudado num lugar tal, ou precisa ter um marido. Se ela não tiver um marido, ela, coitada, está desassistida, ou precisa ter alguém na velhice. Então, assim...
E se a gente, é o que eu falei num vídeo hoje, se a gente cagar literalmente, eu falei hoje, eu convido todo mundo a cagar. Tudo isso. Pra tudo isso, sabe? Pra tudo que disseram pra gente, ó, você é assim, um assado. Eu falei, não, eu não escolho, eu não escolho. Escolha aceitar isso, Eu não né? escolho, eu escolho me ver diferente. Uma pergunta é assim, e se você não for tudo aquilo que foi projetado em você? E se você não precisar comprar das pessoas, como elas se lhe viram até hoje? Sabe assim, como você ousa se ver, Severina? Como é que eu me ouso me ver? Como você ousa. Isso, e mais, como é que eu me ouso ver a mim mesma e como é que eu me permito me expressar? E aquilo que você falou da altivez. O que você quer para eu reconhecer que eu nunca me vi da outra forma, porque eu sempre fui altiva. Sabe? Eu sou altiva. Pois é, maravilha. E é muito legal porque a altivez é assim, o quanto que você é grande, não importa se você tem o quê, 1,5 m? 47, nem meio, nem 1,50. 47. Nem 1,50, é 47. Distribuídos. Sim, você vê. E esse Num 40... Pítio de perfume francês. Sim. E esse corpinho, Severina? Ah, essa é uma pergunta que eu quero saber. Como é que tá esse coraçãozinho, Severina? Tá apaixonado? Tá enrolado? Não tá querendo saber de nada? Tá tico-tico no fubá? Como é que tá? Conta pra gente. Como é Meu que tá? coração é livre, assim como a minha mente. Ai, que linda. Livre, leve e solta, Livre, isso. livre. Eu só gosto do que me faz bem. Ai, que maravilha. Apesar de que as coisas que me fazem, né, mancar, estão sempre me perseguindo. Mas eu insisto em deixá-las para trás. Adorei. Então esse é o quadro Namore com Severina. Mande suas cartas aqui pra gente. Se você quer uma pretendente aqui, ó, Severina Tenório. Manda pra mim também, eu também tô na Patrícia fila. também tá querendo. Então a gente vai arrumar um namorado pra Severina. A gente pode arrumar um Só namorado que pra assim, você, Severina. se você vem, você já tem que saber. Porque eu não admito que alguém diga assim, ai, mas eu não lhe conhecia assim. Não, me conhece na caixinha que eu estou, não na caixinha que você quer me colocar. Isso. Venha sabendo que eu sou independente, Adorei. altiva, tenho uma língua afiada, Um chicote. não para desmerecer, mas para falar a verdade, a minha língua é pior que uma lâmina de samurai. Adorei. Aprendam, mulheres, aprendam. Você viu, Isso que é hein? legal, isso que é legal. Sabe assim, esse outro Essa espaço para autenticidade, você né? falar com as mulheres. Porque o quanto que isso é um convite. Porque o quanto tem muitas mulheres, Severina, que elas não se permitem ser quem elas são por conta da condição que elas acreditaram. Então, é porque eu não tenho educação ou porque eu fui sustentada pelo marido, eu não posso ter voz, sabe? Eu não posso escolher alguma outra coisa. E percebe como é que eu tô falando... Não, peraí, você não é isso daí não. Olha só como é que você é. Você é independente, não importa que tem 1,47 m, que vem do Nordeste, que não sei o quê, que não sei o quê. Percebe que você vai além de tudo aquilo que projetaram em você? Então, assim, e o quanto que isso é inspirador. E o quanto que você pode compartilhar com um bando de mulher. E isso é Legal. fantástico, né? Então, assim, é uma coisa muito interessante, que é um outro trabalho que você pode pensar também. Sim. O quanto que eu posso começar a falar para as mulheres ou fazer e convidar? Como é que eu posso me inserir nesses grupos? Sabe? Que tipo de trabalho é esse que eu posso fazer? Exatamente. Vai, muitas vezes, além de ser a compositora, não. Sabe assim, o que mais Muita eu gosto coisa, né, Muita Severina? O que coisa, mais você pode Severina. trazer aí? E aí, Severina, me Você é conta, o muito que generosa. você gostaria de fazer? Assim, vamos dizer assim, imagina a Severina daqui 5 anos, né? Como que a Boa. Severina estaria daqui 5 anos? Como você se imagina? Daqui 5 anos, eu me imagino que, a partir de hoje, começou um novo ciclo na minha vida, levada pela mão de 2 amigos maravilhosos. Ai, que delícia! E daqui a Gratidão, 5 anos, universo. eu vou estar plenamente e cotidianamente grata pelo dia de hoje e sabendo que tudo é possível quando a gente tem perseverança e uma rede de apoio de amigos leais. Essa é a Severina que vai estar daqui a 5 anos. Mas, ó, com esse E mesmo em Paris, pensamento. na Em Champs-Élysées. Paris, que eu tô Isso, falando assim, em você Paris. escolhe o quê? Tipo, olha, eu escolho estar trabalhando, eu escolho ser conhecida, eu escolho ter Também. dinheiro, Também. sabe assim? Exato, também. tudo Uma isso. rede de amigos. Ela né? falou pra mim Também. que ela quer andar com os amigos de mão dada lá na Champs-Élysées, em Paris. Querida, hello. Podemos ir começar agora. Eu Vamos também pra Champs-Élysées? escolho ir pra Champs-Élysées, sim. Correr na Champs-Élysées, é isso, né, É. Severina? Ela já tem até as pessoas que ela quer. Que ela Não, mas quer- agora eu tenho
Tem a Patrícia ainda, né? E tem a doutora Alessandra. Ai, que Doutora Alessandra maravilha! aqui. Falando em doutora Alessandra, Já foi o vamos chamar a gancho. doutora Vamos Alessandra. chamar Já foi o Alessandra. gancho, viu como eu sou Gente. esperta? Já foi o gancho. A gente vai chamar agora um quadro que se chama o quadro Eu Indico. E no quadro Eu Indico, como vocês podem ver, a gente fez uma bela transformação na Severina, que foi muito bem assistida, né, pela doutora Alessandra Siqueira, né, que é a nossa parceira aí, que tá aqui com a gente, já vai entrar aqui. E também a gente teve a nossa parceira a Shirley, né, que também ajudou a gente na questão do salão, do cabelo, a Mai, que fez o Corpóreo, né, do cabelo espaço. dela, corpórea. Sim. Isso, então assim, roda pra gente agora como que foi a transformação da Severina. Há 55 anos atrás, nascia na Paraíba Severina Tenório, a participante do reality Ilhados com a Sogra. E a Severina do Ilhados com a Sogra deu o que falar. Porém, infelizmente, após o reality, ela não conseguiu continuar na sua carreira artística. E nós aqui do Sendo Você Pode trouxemos ela para um dia de beleza mágico para sua transformação. Acompanha como foi esse dia. Para essa segunda parte, nós escolhemos o salão Corpórea da Shirley, que ajudou a gente no cabelo da Severina. E ela quis mudar radicalmente. O que será que vem por aí? Voltamos então, e aí vocês acompanharam esse quadro de transformação maravilhoso, né? Que a nossa querida Severina passou aí. E vocês viram que ela fez botox, fez, né, o Clareamento. rosto, dente, cabelo. E ela tá chique, hein? Tá chique. E aí, De com viver. vocês também, a gente trouxe a nossa parceira aqui, né? Que tá no nosso programa do quadro Eu Indico, que é a nossa doutora Alessandra Siqueira. Ei, querida, seja Bem-vinda, Alessandra. Bem-vinda. Obrigada. Alessandra, conta um pouquinho pra gente, fala um pouquinho mais pertinho do microfone. Obrigada. Conta pra gente como que, né? Conta um pouquinho primeiro, né, sobre você, sobre o teu espaço. E conta o que vocês fizeram aí na Severina aí, o que foi Maravilhosa. feito. Ficou maravilhosa, né? Ficou ficando cada ainda. vez melhor, né? Porque é uma construção. É uma construção. Eu quero entrar na fila também. Vamos conversar. Bom, então, eu sou dentista, né, há muitos anos já. E sempre fui cirurgiã, sempre segui essa linha da cirurgia. É minha grande paixão, minha primeira paixão. E aí, em algum momento da vida, eu me vi apaixonada por uma outra especialidade, né? A harmonização orofacial. E aí eu falei, meu Deus, que mudança totalmente diferente. Você sai, né, do sangue, da cirurgia, daquela coisa toda mais bruta, para algo mais delicado, né? Mas foi uma paixão, realmente, assim, à primeira vista. E me entreguei de corpo e alma. E hoje eu tô nessa construção aí de ajudar, né, quem quer envelhecer de uma forma mais amena, porque todos nós vamos envelhecer. Essa ideia de que isso nunca vai acontecer com a gente, não tem como, né? Infelizmente, todos nós, ou felizmente, se a gente não envelhece é porque a gente partiu antes, né? Alessandra, como é que esse processo, você pode falar pra gente? É interessante ver pela ótica do doutor aí. Como é que você trabalha com as mulheres? Muitas vezes as mulheres chegam com alguns pedidos assim muito aleatórios, ou como é que é para contornar esse desejo louco, insano, muitas vezes de eu quero ficar cada vez mais jovem, por favor de Deus, leva meu olho lá pra nuca, uma coisa do gênero. Aqui, bota Puxa um fio que aqui, puxa tudo. puxa, Corta minha não testa e bota importa pra se trás. a boca vai parar na orelha, um canto. Como é que é esse trabalho de ponderar e avaliar se realmente cabe aquilo que a pessoa está pedindo?
É assim, hoje nós vivemos numa sociedade onde a busca, né, pela beleza Sim. está muito exagerada, muito exagerada. Então, eu acho que o primeiro contato, aquela primeira consulta, consulta inicial, é uma consulta onde eu me preocupo mais em ouvir o paciente. Acho que é a dor, né? Qual é a dor do Qual é a paciente? sua dor, né? Eu preciso entender isso para saber se o que ela espera de mim eu vou conseguir entregar. Ah, muito interessante. Porque às vezes a dor dela é tão além do que eu consigo entregar que é uma paciente que eu recuso, né? Eu brinco, né, com a minha equipe que eu falo tanto sim quanto não. Eu nego, eu recuso muito paciente. Porque eu não vou conseguir deixar o paciente a contento, né? Na Feliz, verdade, satisfeito. Quer dizer assim, que algumas vezes a expectativa dele é irreal. É irreal, é irreal. Ou Não- então, para ter aquele. Tipo aquela, tipo a mulher leão, sabe? A mulher gato. Sim. Então, o quanto que para ter aquilo dali, ela teria que. Você já ouviu falar da mulher gato, né? Não. Não, é porque a mulher ela passou por Ela tanto fez processo, muito procedimento processo- cirúrgico, tanto muito. procedimento cirúrgico, Vai virar um que ela gato. ficou com É. cara de leão mesmo, de É. gato. De gato, exato. É. E aí o que acontece? É um paciente que não adianta. Eu posso fazer, né? Preencher, Sim. enfim. Que o problema não tá ali, né? O problema tá não aqui, tá ali, né? o problema tá aqui, exatamente. E aí, eu acho que a gente tem que ter uma honestidade desde o início, né? Essa ética, ela é muito importante. Será que eu consigo te ajudar? Uhum. Senta aqui, vamos conversar. Ah, então tá bom, eu consigo te ajudar. É assim, 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 assado. Porque o que mais acontece é a busca pelo exagero. Dificilmente alguém vem e fala: não, eu queria só fazer uma toxina para suavizar essas rugas da testa. Não. Olha, eu queria fazer a toxina para botar, para a testa ficar lisa, para não ter pé de galinha, mas eu queria um bocão da Angelina Jolie. E você olha, o paciente não tem lábio para botar aquela quantidade de produto. Aí você fala: meu Deus, se eu botava, explodir o lábio do Sim. paciente. Mas ela quer aquilo. Por quê? Porque ela quer a sensualidade da Angelina Jolie, ela quer o corpo de uma outra atriz, né? E isso tudo foge um muitas pouco das desse padrão, vezes, né? inclusive do padrão que eu atuo, né? Uhum. Eu segui na minha área de formação, eu segui ser uma especialista que tenderia sempre para o natural. Eu gerencio o envelhecimento. Eu não quero que você Que tenha que legal. fazer uma nova carteira de identidade Uhum. porque você se atendeu comigo. E, né? e a máxima de hoje só é feio quem quer, quem não tem dinheiro. Essa coisa Tipo, de não ter. Ah, não é feio. É feio. Não, como é que eles falam, hein? Ele não é Você- feio, ele só não tem dinheiro. Só É, tem isso, dinheiro, isso, né? isso. Tem muito isso. E, Alessandra, conta um pouquinho, qual que foram os procedimentos que a gente fez na Severina, né? O que ela fez lá? Mostra pra gente, Severina, um pouquinho. O que foi feito no rostinho da Severina? Vamos lá. Severina tem uma coisa que assola todos nós. E assim, principalmente quem vive nos países mais tropicais, né? Muito Uhum. sol. Que é o melasma, tá? O melasma da Severina, eu tive muito cuidado para eu não ativar ele ainda mais, né? A gente conversou muito sobre sol, mas a gente realmente não mexeu nesse gerenciamento de pele, tá? Isso é algo que a gente vai continuar os atendimentos, em algum momento eu vou chegar lá. Severina tem muita marquinha de expressão por essa vida, né, calejada aí que temos. Então eu falei: Severina, pro programa, eu não estava preocupada com hoje, Só tá? hoje, né? Não, minha preocupação não é chegar aqui, vai, Severina, faz uma propaganda, não. Uhum. É realmente melhorar essa qualidade de pele, né? Amenizar esse envelhecimento que todos nós sofremos. Então, a gente fez a aplicação de toxina botulínica no frontal, né? No prócero, que aqui é a ruguinha do cara de mal. Ela tinha ruga na testa? Ela Que tinha a- ruga na testa? Sim, então, Uhum. eu tive um cuidado de não colocar muito material, de muita toxina, para ela não ficar travada e chegar aqui igual um boneco. Então, eu falei, vamos aos Sem poucos, expressão. né? Ela vai voltar para consulta de reavaliação, de complemento. Então, a gente verifica. Eu mexi nessa região frontal, da carinha de mal Como é aqui. que chama baleba? das- Como é que chama isso aqui? Aqui é glabela, Glabela. que é o músculo, Glabela, é o músculo glabela. do prócero, né? Então a gente tem o prócero, o corrugador, eu mexi em toda essa área frontal dela. As ruguinhas de pés de galinhas também a gente, né, suavizou.
arrasou. A Canto da boca também fez? a Severina, a boca, porque ela ia chegar bem inchada. Então eu falei, não vamos mexer na boca. Cantinho, não. Não, o que a gente vai fazer? No complemento, a gente vai mexer no depressor do ângulo, Sim. tá? Da boquinha aqui, Sim. pra gente poder everter um pouquinho esse sorriso. Sim. E a gente vai fazer o contorno do lábio dela. Eu não quero Sim. volumizar. Sim. Eu quero contornar, Aí você porque... dá um aqui e em cima, né? Isso, eu Isso. quero contornar com preenchimento. A gente ainda não fez isso. A gente preencheu um pouco de malar. Severina, como tem o rostinho aqui na base do ângulo Bem da mandíbula, marcado já, né? é marcadinho, um rostinho mais quadradinho. A minha ideia é que a gente consiga ressaltar essa região de malar para que a gente tente fazer com que o rostinho dela seja um pouco mais em V, fique um pouquinho mais Uhum. verticalizado dessa forma, né? E aí, bota um pouquinho, ó. Você já vê que você já tem aqui, ó, ressaltadinho, Uma Sim, marcadinha, né? A gente né? começa Sim. a dar uma suavizada, Bochecha. Uhum. né? Preenchemos também aqui no cantinho, a gente fez o preenchimento de fossa canina, era bem fundinho. Você lembra que eu comentei com Sim, você mais comentou, cedo? deixa eu olhar pra- Então, ó, Ok, tô vendo. só que eu não entrei com produto no bigode chinês, Sim, porque sim, a minha sim. ideia é reestruturalizar, né? Eita, Reestruturar. reestruturar a região superior Isso que aí dela, relevando. para que a gente possa suavizar um pouco aqui a ruguinha Legal. do bigode chinês, Legal. né? E fizemos o clareamento, né? Clareamentinho também. Clareamento. Como é que você se sentiu, Severina, fazendo todos esses procedimentos? Foi legal? Como é que foi ser atendida lá na odontologia Siqueira? Conta um pouquinho como é que foi esse... Pra começar, deixa eu confessar que eu me senti rica! Fina, Porque a finíssima. clínica da doutora é maravilhosa. O atendimento é o supra-sumo Ah, que maravilha. assim, do acolhimento. Nossa, é muito bom você chegar no lugar e ser muito bem acolhida. E a doutora, ela é assim, o concurso adorei. nessa área. Então, eu recomendo muito. Estamos no início, mas com o continuar, né, do que ela já falou que vai fazer ainda, bulir mais um pouquinho. Adorei, Vou ficar vou mais, bulir mais um eu vou pouquinho. ficar mais bela. E aí vocês vão ver como vale a pena vocês comparecerem no consultório, ouvir a experiência da doutora sobre o que ela realmente vai fazer para que você se sinta bem e não mecanizada, tá assim, dura, de Sim. tanto produto. Então, seja paciente e com paciência com a informação técnica da doutora. Técnica e especializada, lógico. Exatamente. Você quer ler, não queira ser o que você não é. E pra combinar com esse rostinho, teve conselho que fazer um cabelo também, né, Severina? E esse era o cabelo que... Gente, pra deixar claro, esse cabelo que a Severina queria, né, Severina? Exatamente. Porque tem uma história por trás, né, Severina? É um cabelo, né? Conta pra gente, é um cabelo já que você já usou, né? Esse cabelo era da minha época, quando eu falei pra vocês a história Você era que eu contei, normalista? que eu era jovem, que eu era normalista, que eu fiz o concurso da prefeitura, que eu me sentia a poderosa, jovem, idealizadora, então eu só andava assim, porque, né, jovem tem que ser pra frente, jovem tem que ser sempre antenada, então eu mantinha sempre meu cabelo assim. Depois que as coisas mudaram um pouco de contexto, eu fui praticamente me anulando por questões, né, de ter que lidar com as durezas da vida, aí aquele cabelo foi ficando murcho, desmilinguido, e eu fui deixando. Mas agora, com parceiros maravilhosos que eu recebi da vida, presente da vida, e eles me deram essa oportunidade, então eu falei, radicaliza. Deixa a Severina voltar 30 anos no tempo. Isso aí, ficou maravilhoso, né? Ficou ótimo. Parabéns pela tua vontade aí, né, de radicalizar, né? Eu pensei, a Severina vai dar só um corte na pontinha e vai deixar... Sou corajosa. Mentira, ela quis radicalizar, né? E assim, nada melhor que a gente hoje falando, né? Que é o Dia da Mulher, né? É um dia especial aí falando, né? E principalmente, né? Acho que uma coisa legal falar, né? Principalmente mulheres acima dos 40, né? Eu tô com aqui duas... Eu não sei a idade da doutora Alessandra, né? Não vou nem perguntar Tem pra Vamos você. dizer, bebê. Eu acho que não é muito Faltam relevante eu 5, perguntar. faltam 5. 22. Eu acho que não é Faltam 5 legal anos pros perguntar. 40, gente. Então, e pra vocês mulheres aí de casa que vocês já passaram dos 40, estão quase chegando nos 40, né? Eu tô com 35. Que tá, e a Patrícia que tá com 35 Pra aqui. sempre, pra sempre. E que vocês aí têm essa vontade, né? De tipo assim, cara, ai, preciso do botox, eu preciso de não sei. A minha mãe, beijo mãe, a minha mãe, sabe, ela fala tanto assim, ai, eu preciso fazer alguma coisa na minha pele, meu pescoço tá assim, não sei o que, não sei o que. E principalmente, eu não sei, doutora, me corrija se eu estiver errado, mulheres com pele mais clara têm a tendência de ter uma pele um Mais pouco flácida. mais flácida, né? sim. De envelhecer mais rápido. Sim. É isso mesmo? Sim, a pele mais clarinha, né? Uhum.
ela infelizmente tem essa perda de colágeno mais expressiva, mais rápida. Pode melhorar do que- isso. Mais Pois rápido. é, melhorar. O bioestímulo de colágeno e o ultrassom microfocado, para mim, hoje, essa é o casamento perfeito. É você bioestimular atrelado a esse ultrassom para você. E quais são Estimular. os bioestimuladores os melhores? Sem ser, porque o Sculptor, ele não preenche, né? Então teria que ser aquele outro, como é que chama o outro? que Não, preenche? O- bioestimulador de colágeno, o próprio nome já diz, a gente quer o quê? Bioestimular. Sim, Então, a gente não quer preencher, a gente só quer bioestimular. E o Sculptor é o melhor. é mesmo? É o melhor. É Aquele o melhor. outro, fala com É o melhor. Radiese, a gente tem Esse. vários. Esse, É, que foi o que a Ivete Sangalo fez e ficou bochechuda. Lá atrás. A gente tem que ver o que o paciente deseja, o que o paciente pode fazer também. Eu sou muito apaixonada pelo ácido hialurônico, porque eu tenho Eu também. Eu tenho como- profundamente. eu tenho como Eu também, uma relação de amor. Eu tenho uma relação de amor. Pode colocar ácido do dedo do pé até em cima, tá tudo bom. ele é seguro, eu consigo reverter qualquer problema que tenha. Tem um antídoto, né? A gente tem a Lógico. hialuronidase que a gente consegue reverter em caso, né, de qualquer problema. Eu vou contar um caso aqui, porque a gente não conta só, né, Sim. gente? A gente não conta só as vitórias, a gente tem que contar Também as derrotas tem, também, Pelo né? amor de Deus. Pois Da é. vida real, né, doutora? Conto É, da vida é. real. Eu vou contar um caso para vocês rapidamente. A minha melhor amiga, que também é dentista, Marcela, um beijo, te amo. Ela queria fazer a boca. Ela já tinha feito a boca, o preenchimento labial com uma outra colega, tinha ficado muito bom. E aí ela falou: ai, Ale, faz a minha boca? Eu falei: faço. Os produtos que eu uso são os melhores produtos, né? Então, eu me garanto a nível de material, né? De qualidade. Ela sentou, vamos fazer. Olha, ela ficou belíssima. Tiramos fotos, fizemos vídeos, a coisa mais linda. No dia seguinte, O que aconteceu? esse ácido hialurônico encapsulou na boca dela, mas de uma maneira que ela tinha Boca de pato. bolotas pela boca inteira. Eu falei: gente, não é possível, tem alguma coisa errada. E aí eu falei: você vem, eu vou remover. Já aconteceu isso comigo. Removi sem problema Duas bolinhas, nenhum. Como se fosse 2 ovinhos ou 3 aqui. Acho que eu fiquei durante um bom tempo com aquele negócio. Quando são duas, ok. Só que ela foi tudo, a boca inteira. Como assim? E aí eu descobri que ela não tem uma boa aceitação Que interessante. para o ácido hialurônico, né? Ela realmente tem essa questão de encapsular mesmo. Sensibilidade pra- Ela já tinha encapsulado da primeira vez, e aí, como eu usei um outro produto, uma outra técnica, dessa vez uma reação foi mais exacerbada. Mas aí vem a questão de você conseguir desfazer, reverter. Reverter. Então, assim, a minha preocupação foi zero. Quando ela me mostrou a foto, eu falei: vem, a gente vai tirar. Zero Porque preocupação. tem um antídoto, removi. não é? A hialuronidase, Sim. ela é perfeita. Mas me E disseram que a acabou. gente não pode usar muito porque eu posso perder o próprio ácido do meu próprio corpo. Sim, o seu corpo já produz ácido Sim. hialurônico. Ah, já produz. Nós já produzimos. Pena que não é o suficiente Sim. o quanto que a gente gostaria. É só pra gente entender. O ácido hialurônico, ele é um material que é colocar no Sim. corpo, mas que a gente já produz. Sim, ele. já sim. Por isso produz. que tem A uma gente- aceitação maior no nosso A organismo. gente produz nas Exato. articulações, a gente precisa de Entendi. articulação. E é Perfeito. diferente, né, doutora? Vou falar aqui, né, das polêmicas que eu conheço, algumas pessoas que já fizeram. PMA, acho que é o nome. PMMA. PMMA, PMMA. né, que falam que é aquele material que a gente desce. Eu conheço, inclusive, né, algumas pessoas, mais antigamente, claro, que faziam, né, que coloca no rosto Sim. e daí fica bem duro. Que é, querendo ou não, né, doutor, o negócio é pra sempre, né? Pra sempre. Pra É pra sempre. sempre, você não tira mais, né? É. Enfim, tem pessoas, assim, não vou ser hipócrita. Eu já vi pessoas que o usado não ficou ruim. Não. Tá? E ficou bom. Mas durou a vida inteira. Eu não E sei se até nunca vai deu levar pra problema. caixão, E nunca E teve vai problema. levar pro caixão. Mas a gente sabe de Sim. casos muito conhecidos e famosos de pessoas que têm problemas. E pra tirar aquilo, é difícil, né, doutora? É. Comenta um pouquinho pra gente como é que é. O que é esse material aí que é utilizado? Eu acho que até é proibido hoje, não sei. Eu não gosto nem de falar para não estimular, sabe? Porque as pessoas elas falam: Uhum. nossa, mas é para sempre. Aí coloca na balança assim, um Aham. material que é para sempre versus Preço, um material aham. que vai ter que reaplicar a cada 2 anos. E preço, né? Que tem essa questão também do custo-benefício. E várias pessoas conhecidas que talvez tenham feito que tenha ficado Já bom. teve, né, alguma experiência. Exato. Mas isso nunca vai sair do seu corpo, né? Exato. E o grau que a gente estava falando sobre a inflamação, processo inflamatório também. Exato. Então, assim, você tem um problema. Imagina, eu tive um colega de faculdade,
Ele passou por uma transformação. Nasceu homem, mas se identificava como mulher. E ele passou por aquele processo de transformação. E na faculdade ele colocou esse material nas panturrilhas e no peitoral para fazer seios. Uau. Ficou lindo. Não posso falar que ficou feio, porque os seios ficaram bonitos, mas ele teve uma necrose na panturrilha. Ele quase morreu. Então, assim, não deu problema em cima, mas deu problema embaixo. Sim. Então, até que ponto a gente está disposto também a pagar esse preço pela beleza? Será que não é melhor, às vezes, pensar assim, eu quero muito isso, é mais barato? É. Mas é seguro? Não. Se esforçar um pouquinho para poder talvez colocar algo mais seguro, sabe? Profissional de qualidade. Tem uma né? coisa, Diego, se você perde peso, assim, com a idade que a gente perde massa, né, a gente perde gordura, vai ficar a pele e aquela coisa. Tipo, Pele um caroço, e aquela PMA. coisa. E PMA. Porque os Quando coxinhos de gorduras, aquela coisa gordura. que sai, sabe assim? Tipo, 2 pelotas caídas, Oh, né? my God. Aí, Pois é. e aí você, lembre-se, é para sempre. É Para sempre. remover aquilo ali entranha no seu aquilo ali corpo de entranha uma no maneira. corpo, entranha. É, Então, é bem entendeu? interessante. Né? Eu não recomendo, assim. Viu, Severina? PMA? Não. PMMA jamais, né, Severina? Não, porque eu vou sempre me consultar. E Com a doutora fazer o procedimento com a doutora Alessandra, né? Alessandra, Que que é uma profissional, maravilha. além de maravilhosa, responsável e consciente com o seu paciente. Ah, Maravilha, parabéns. Gente, eu não queria falar isso, mas a gente tá Ah. chegando ao final do nosso programa. Ah. Gente, eu tô assim, ó, muito feliz por tudo que a gente conversou aqui, a gente trocou. A gente toda riu, a nossa- chorou. A gente riu, falou a gente palavrão, chorou, falou muita xinguei. coisa. E agora eu quero que assim, ó, Severina, né? Quero que tenha um espaço aberto agora para você falar, talvez o que você não falou ainda, algum recado que você gostaria de dar para as pessoas. Enfim, o que tem aí na Severina Sincera ainda, que ainda não foi dito nesse programa. Ou, enfim, você tá com a palavra aí, solta o verbo aí pra gente. Eu quero primeiro agradecer imensamente a vocês, essa rede de apoio que chegou até mim, que está me fazendo levantar e sentir que eu posso. Quer dizer, eu sempre soube que eu podia, mas sem a rede de apoio é muito complicado. Eu não digo nem que é demorado, é praticamente impossível mesmo. Porque você bate numa porta, bate na outra, e quando elas vão se fechando, você tem que realmente encontrar a porta que se abre. Sim. Então, vocês me abriram essa porta e eu estou muito feliz. Se eu puder só fazer um adendozinho pessoal, esse é meu, é rapidinho, eu prometo que é rapidinho. Eu tenho uma vontade de que minha música, minha letra, a última composição que eu fiz, seja conhecida pelo Emicida, de quem eu sou fã, que eu sei que ele canta o lugar de onde eu sou. Emicida. É, o Emicida. E eu fiz uma letra e que se alguém souber e chegar nele, eu vou ficar muito feliz. Maravilha, vamos escrever, né? Pois é, e se a Gabrielita puder só cantar o refrão da letra, pra ele ter Ela ideia quer do que é. participar? É, Pra vocês, quem que canta? É, Ela? ela Gabi. sabe, eu não. Eu vou sair daqui e dou lugar pra ela. Pode ficar aí, né? Divide a cadeira aí com ela. Pode ficar aí. Porque ela quer a Fala pra ela olhar cantante. pra essa câmera. Tá, aqui, ela ó, quer a que eu cantante. posso esperar todo mundo. Tá, Tá, então tá. mãe, tá o filho. Senta. Senta no microfone. Senta e fica do Senta no ladinho aí. microfone, não. Senta. No caso, melhor não. Acidente. Vamos lá, Gabi, bem-vinda, Gabi. Vamos lá, Yeah. né? Bem-vinda, Gabi. Agora sim, Gabi. O que você vai cantar pra gente? Conta aí. Eu vou cantar uma música que mamãe escreveu que se chama Tributo Cidadão, que fala do lugar onde a gente veio, que é pra ser um feat com o Emicida. E a música é assim. Nas vielas da favela tudo ocorre, nós não corre, somos vítimas, proletário. O sistema é o carcereiro da justiça, é nós na fita. Liberdade é a utopia dos cativos, incisível proceder. Quero viver, quero fluir, refém do sistema, não existir. Na omissão, pró-cidadão, sufoca a vida e lhe nega o pão. Eu fico um pouco nervosa, mas ficou embarcada. Gente, se a gente soubesse, a gente tinha botado essa menina dentro do começo a cantar aqui, né, pô? Maravilha, Porque a Gabi. emoção, o coração aqui tá, ó. Tem alma de artista também, né? Como toda a família, né? Muito Ai, legal. coisa mais linda. Ó, Obrigada, gente, pelo espaço. Desculpa a intromissão, mas Não. Que nada, foi ótimo. e essa flor aqui que a Patrícia, que a gente Oh my trouxe aqui goodness, no eu programa. esqueci. Olha que querida, um presente nosso, meu do Diego, do Sendo Você Pode, pra gente, você. isso merece o quê? É Um brinde! brinde, amizade.
Yes, obrigado mais uma vez. Cuida do microfone. Aí, ó. E pra terminar também, doutora Alessandra, dá o teu parecer final aí pra gente encerrar o nosso programa. Pessoal, vou deixar uma dica aqui para vocês. Parem de seguir essa busca implacável pela perfeição. Todos somos assimétricos, todos nós vamos envelhecer. Eu sei que depois dos 40 é um pouquinho mais doloroso, né? Mas a gente também tem que se aceitar, né? Ninguém é perfeito. Eu trabalho com isso, eu poderia estar falando assim, busquem, façam, gastem. Mas não, eu não quero isso. Eu quero que vocês se amem do jeito que vocês são. Se algum dia vocês acordarem e falarem assim, dá para melhorar, procurem um profissional, seja ele médico, dentista, biomédico, não importa. Um profissional capacitado. Pesquisem sobre o profissional. Se conhecer algum colega, vai atrás de outros relatos. Procurem saber quais são os produtos que esse profissional utiliza. Sabe por quê? O que eu mais pego na clínica são atrocidades de outros colegas, tá? Então, Responsabilidade, né? responsabilidade, não basta essa responsabilidade ser nossa, tem que ser de vocês também, para vocês buscarem essa informação, tá bom? E vamos nos amar como somos. Isso. E, doutora Alessandra, quem quiser te procurar, te achar, onde fica o teu consultório e qual a tua rede social? Bom, o meu Instagram é doutora DRA, né? Doutora Alê Siqueira. E a minha clínica atualmente é no Largo do Machado, ali na Rua do Catete, 311, sala 908. Vai ser um prazer receber todos vocês. Inclusive você também, tá, mocinha? Que eu tô só olhando ali, ó. Ah, essas Ó, expressões, só essas né? expressões Ai, aí. Pessoa expressiva, Você, eu já né, sei que a gente vai se encontrar. Pessoa expressiva, né, gente? Ai, como pode melhorar? Obrigado, Pois é, doutora tá bom. Siqueira. Doutora Alessandra não deixa de Siqueira. Não pode não deixar de ser, né? Não deixa de ser. Família Siqueira, né? Porque eu sei que é uma família aí É a de... família, meu sogro, meu marido, minha cunhada. Todos são médicos. Sim, todos são dentistas. E tem o meu cunhado, que é médico também, doutor André, um Então, querido. é uma família uma- aí de... A família da área médica, da área de saúde. Que maravilha. E eu amei fazer esse programa, Patrícia. Eu foi também, incrível, né? gratidão, amei, parabéns pela escolha. E a sua sugestão sempre vem do meu amigo aqui. Eu falei, bora, Diego, bora, eu confio. Não seria nada sem Patrícia Gonçalves, né? A gente sempre trazendo suas pitadas de consciência e de loucuras e de esquecimentos e o que mais é possível, né, É Patrícia? aquilo que a gente colocou no nome. Sendo você pode. Isso aí, nome É. perfeito. Então a gente fica por aqui. Acompanhem, sigam as nossas redes sociais, sigam... Compartilhem, Compartilhem. comentem. Se Comentem inscrevam no lá no nosso canal. Compartilhe, vai na rede social da Severina, da Alê, deixa o comentário. Faça uma pergunta ao ser. Faça uma pergunta. Como seria, né? Quem vocês querem no próximo episódio, hein? Boa. Quem será? Escreva pra gente. Quem que você quer que a gente Na entreviste? próxima temporada, porque Elon a gente fechou... Musk, Mark Zuckerberg, quem? Pode Quem? ser, né? Pablo Nasal. Porque hoje é o nosso último programa da nossa primeira temporada. Não é a primeira né, Patrícia? temporada foi, pois é. Primeira temporada finalizou aqui. Agora, quem será a próxima segunda temporada? Vem aí. Até mais, gente. Um beijo. Um beijo, gente. Tchau. Tchau. Beijo vocês. Tchau. Beijo.